Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, então na aula de hoje eu vou falar sobre mudança de base, né? Então tem um arquivo ali disponível no Moodle sobre esse assunto, aí vocês podem acompanhar por ali. Tá, vou mostrar aqui para vocês. Esse arquivo aqui, ó, tá? Tá dentro lá do tópico Teoria dos Erros, terá um arquivo em formato PDF chamado Mudança de Base. Então, eu vou usar minha apresentação aqui do PowerPoint, que é mais prático para mim, mas lá vocês têm o mesmo conteúdo que eu vou apresentar aqui. Bem, pessoal, então a ideia é que o nosso sistema de representação que a gente conhece lá do ensino fundamental, né, e a gente aprende a primeiro escrever os números e depois aprende a fazer as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, né, na base 10. Ele tem um princípio que é o chamado o princípio do sistema posicional, né? Então, generalizando isso para uma base qualquer, todo número é representado numa base beta no sistema posicional usando os algarismos de 0 até beta menos 1. Tá? Então, por exemplo, na base 10, que é o que a gente conhece já desde o ensino fundamental, os algarismos são esses aqui, né? 0, 1, 2, 3 até o 9. A base 2, né? Então são os algarismos zeros e uns, né? O 0 e 1. E a base 16, que é o chamado sistema hexadecimal, né? Tem esses algarismos aqui, os símbolos de 0 até 9, como a gente utiliza na base 10, mais as primeiras 6 letras do alfabeto, A, B, C, D e F. Então é o sistema decimal, sistema binário e hexadecimal, respectivamente, e todos eles são sistemas posicionais, né? O valor de um algarismo dentro desse sistema, ele vai depender da posição que o algarismo está ali quando a gente escreve o número, né? Então, de modo geral, a forma da representação numa base beta, né, vai ter esta interpretação aqui, né? Se o número for inteiro, certo? Então ele é escrito como uma sequência de algarismos, né? A n-1, A2, A1, A0, naquela base beta, com sinal de mais ou menos, né, que o número pode ser positivo ou negativo, onde os algarismos variam de 0 até beta menos 1, né? No caso da base 10, vão de 0 a 9. Então, o que significa que cada um desses algarismos está multiplicado por uma potência inteira positiva da base beta. Então, o AN está multiplicado por beta na N, o AN-1 por beta na N-1, o A1 multiplicado por beta na 1 e o A0 multiplicado por beta na 0. Por exemplo, este número aqui, né? O 347 na base 10, né? É um número, então, que corresponde à soma de 3 vezes 10 ao quadrado, né? Esse 3 que aparece aqui é a centena, 4 vezes 10 na 1, o 4 é a dezena, 7 vezes 10 na 0, que é 7 unidades. Então, estas parcelas aqui, somadas, né, que correspondem à soma de 300 com 40 com 7, ou seja, o número 347, essa soma aqui está escrita nesse formato que a gente conhece lá do ensino fundamental, né? Esta expressão que aparece por último aqui, na base 2, é uma outra forma, então, de escrever os números, onde a gente tem, então, o número 1, 0, 1, 1, 1 na base 2. Então, se a gente comparar ali, ó, observando que esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, o A2, etc., né? Então, os índices, eles aumentam da direita para a esquerda, observa, ó, 0, opa,
0, 1, 2, 3, 4. Então o n aqui é 4. Né? Então esse 1 que aparece aqui, mais à esquerda, está multiplicado por 2 elevado a 4. Depois o próximo algarismo, que é o 0, está multiplicado por 2 ao cubo. O A2 está multiplicado por 2 ao quadrado. O A1 está multiplicado por 2 a 1. E o A4 está multiplicado por 2, o A0 está multiplicado por 2 elevado a 0. Né? Então, este número aqui, se a gente quiser, então, ler qual vai ser o resultado, né? A gente vai ter que somar essas parcelas aqui, ó, aqui vai dar 16, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Né? Então, na verdade, esse número aqui é um número 23, né? Lá na base 10. Né? Na base 2, ele é o número representado por essa sequência, 1, 0, 1, 1, 1. Né? Então, os algarismos usados na base 10 e na base 2, eles são diferentes, porque na base 10 eu tenho mais opções, mas como no desenvolvimento, né, da expressão, são apenas casos particulares deste caso mais geral aqui numa base beta qualquer. Tá? Então é quando o número é inteiro, né? Esse é um número inteiro. Depois a gente vai ver quando o número é um número fracionário. Então, se eu tenho um número binário, como a gente diz, né, um número na base 2, e quero converter esse número para a base 10, eu vou interpretar, então, que este número é um número que eu vou chamar de B0, né, a n menos 1, A2, A1, A0, na base 2. Eu quero enxergar, digamos, esse número, né, na base 10. Tá? Ele tem um binário que vai passar para a base 10. Então, formalmente, né, como é que é feito isso? O Bn vai ser igual ao An, o Bn menos 1 vai ser o An menos 1 mais 2 vezes o Bn, o Bn menos 2 vai ser o An menos 2 mais 2 vezes o Bn menos 1, e assim sucessivamente até chegar no B0, que é o número escrito na base 10, a 0 mais 2 vezes B1. Ou seja, pela multiplicação sucessiva por 2. Né? Ó, observa que esse Bn entra aqui, ó, multiplica por 2, soma com a n menos 1, vai multiplicando por 2 até chegar lá no A0. Né? Ó, por exemplo, como aqui naquele caso ali, ó, eu quero converter esse número então para a base 2. Né? Então observa, ó, o B4, que é o A4, é igual a 1, que é esse primeiro algarismo aqui mais à esquerda, né? Conforme a gente contou ali, ó, contando sempre da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3, 4. Então o n é 4, o B4, que é o A4, é igual a 1, pela fórmula anterior. O B3, A3 mais 2 vezes B4, então é 0 mais 2 vezes 1, que dá 2. Depois o B2 é A2 mais 2 vezes B3, A1, o A2, desculpa, é 1, né? Mais 2 vezes 2, 1 mais 4 dá 5. O B1 vai ser o A1 mais 2 vezes B2, então vai ser o A1, que é 1, né? Mais 2 vezes 5 é 11. E finalmente o B0, que é A0 mais 2 vezes B1, 1 mais 2 vezes 11 dá 23. Tá? Então a gente pode escrever, né, desta forma, usando esse parênteses aqui para englobar aqui a base, ou escreve dessa forma simplificada aqui, não tem nenhuma dúvida, né, de que este número aqui é o número 1011 na base 2, que foi convertido lá para a base 10. Né? Então, quando não aparecer a base, é porque a base é a base do sistema decimal que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. Tá? Agora, como é que eu converto, né, um número inteiro decimal para um binário? Né? Eu tenho um número, sei lá, aqui no exemplo anterior, 347. Né? Como é que eu vou na base 10? Eu quero converter para binário. Então, digamos que eu tenho lá um número inteiro na base 10. Né? Então eu vou chamar esse número de n, e este número então é um número que vai ser, que eu quero saber, né, que número é na base 2. Eu quero descobrir quem é o AN menos 1, etc. Né? Eu quero descobrir esses algarismos aqui. Tá? Então, na verdade, isso é feito por divisão sucessiva do número n por 2. Tá? Isso aqui é um algoritmo, né? Então tu vai fazer o k igual a 0, o n0 igual a n, tá? Aí tu divide o n0 por 2, vai dar o q0 mais o r0, e o r0 vai ser o a0. Né?
e aí vai fazendo isso sucessivamente. Então vai fazendo sucessivas divisões por 2, né? Tomando então esse quociente aqui no lugar do N, né? A menos que ele seja zero. Porque quando o quociente for zero, aí tu para, né? Do contrário, faz o nk mais 1 igual a q vezes k, incrementa o contador e volta para o passo 1. Né? Mas acho que através de um exemplo fica mais fácil. Vamos supor que eu queira, então, converter aquele número lá, o 347, que está escrito na base 10, tá? Eu quero escrever em binário esse número. Né? Então, observa lá, ó, divido 347 por 2. Tá? Vocês podem fazer a divisão. Quando eu falo isso aqui, pessoal, ó, essa divisão que aparece aqui é aquela que a gente aprende lá na escola, né? Escreve lá o 347, escreve a gaiolinha ali, o 2, tá? Faz a divisão, tu vai ver que vai dar um resultado lá, né? 143, vai sobrar 1, tá? Então é nesse sentido. Então aqui, ó, né? Ó, vai dar 2 vezes 173 mais 1, certo? Então, esse primeiro... Não está aparecendo a tela. Ah, desculpe. Ó, agora sim. Ó, escreve lá no papel. 347 divide por 2, vai dar 173, vai sobrar 1. Né? Então, o 347 é a mesma coisa que 2 vezes 173 mais 1. Então, esse primeiro resto aqui é o A0. Tá? Aí tu pega o 173. Desculpa, nesse caso, o 347 dividido por 2 dá um número com vírgula de arredonda. Não, mas exatamente, como a gente aprende, sobra 1. Ah, sim, verdade. Tá, entendi. Entendeu? Daí tu vai pegar sempre o resto aqui, ó. Tu vai pegar a parte inteira, tu vai fazer divisão inteira, certo? Vai dar 2 vezes 173 mais 1. Opa. Tá? Aí tu mesmo, aí repete o processo, ó. Quando tu pegar o 173, vai dividir por 2, vai dar 2 vezes 86, né, que é a parte inteira da divisão, e vai ter um resto 1. Aí tem esse novo resto vai ser o dígito A1, lá na conversão para a base 2. Aí eu entendi. Pode falar. Não, agora entendi. Tá, beleza. Ó, quando o número for par, ó, agora o quociente ali, que é o 86, ó, ele é número par, né? Aí quando tu colocares aqui, ó, vai dar a divisão exata. Então vai dar 2 vezes 43 mais 0. Então esse aqui é o A2, né, lá da representação na base binária. Aí pega de novo aqui, ó, 43. 43 divide por 2, dá a parte inteira dá 21 e sobra 1. Então esse aqui é o A índice 3, que é o próximo algarismo, então, da representação na base 2. Aí pega o 21, né, divide por 2. Dá 2 vezes 10, né, a parte inteira da divisão é 10, e sobra 1. Então o próximo algarismo é 1. E assim vai. 10 divide por 2, dá 5, sobra 0. Agora de novo, 5 divide por 2, né? O que acontece? Dá 2 vezes 2, sobra 1. Então agora o quociente é o 2, né? Então o 2 divide por 2 dá 1, sobra 0. E finalmente, o 1, quando tu dividir, a gente tem que pensar sempre em divisão inteira. 1 dividido por 2 dá 0, então é 2 vezes 0 mais 1. Então quando esse fator aqui é igual a 0, o processo para. Aí tu vai ler esses restos aqui, ó, de baixo para cima, ó. Tá? Então, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tá aqui, ó. Esta é a sequência de números, de algarismos na base 2, né, que representam este número quando é feita essa conversão de decimal para binário. Tá bom? Então tem que ser nessa ordem aí, tá? E sempre lembrando que, como ela perguntou ali, né, é a divisão inteira, tá? Não é trabalhar com números com vírgula, né? A gente vai pegar sempre o resto
e o resto na divisão por 2, ou é 0 ou é 1. Né? Então, os algarismos que vão aparecer aqui, obrigatoriamente são iguais a 0 ou iguais a 1. Né? Aí forma aqui a sequência. Cara, aí tu pode até conferir, né? Por exemplo, ó, 0, 1, 2, aqui o n é 8, né? Aqui tu tem 2 na 8, né? Vamos fazer a conferência aqui, ó. 2 na 8, vamos fazer aqui. Vou pegar a calculadora aqui. Opa. Ó. Dois na 8. 2 na 8. Deixa eu ver aqui. É 256, né? Depois o próximo é 2 na sexta, né? Porque o 2 na 7 ele é multiplicado por 0. Então 2 na sexta mais 2 elevado na sexta, 320, né? 2 elevado na sexta. 2 elevado na quinta não conta, né? Porque ele está multiplicado por 0. 2 elevado na quarta é 16. Então, vamos botar aqui. Opa. 2 elevado na quarta. Ó. 2 elevado na quarta. Depois mais 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, né? Já vamos botar o 8 aqui. Mais 2, aqui é o A1. Ó. Mais 2 mais 1, né? Ó. Mais 2, mais 1. 347. Então dá certinho. Certo? É. Alguma dúvida aí, pessoal? Por favor, falem se tem alguma dúvida. Não tem problema. Agora vamos supor, que esse exemplo aqui, né, pessoal, é quando o número é inteiro. Quando o número é inteiro, a gente vai dividindo por 2. Quando o número é não inteiro, é um número fracionário, tá? Então eu vou fazer através de uma outra interpretação. Aqui, vamos imaginar primeiro como é que a gente representa, né? Como é que a gente interpreta a representação. Ó, desculpe. Aqui. Ó. Como é que a gente interpreta essa representação? Então, quando o número é não inteiro, vamos imaginar entre 0 e 1, tá? Então, ele sempre vai ser escrito, né, nessa forma aqui, ó. Ele vai ter um sinal de mais ou menos, né? Um sinal de mais ou menos, vamos aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Um sinal de mais ou menos. E 0, D1, D2, etc., o DN, né? E ele pode ser finito ou não, certo? Vamos imaginar então o que significa isso, né? Na base beta qualquer. Então esse primeiro dígito aqui, ó, após a vírgula, ele representa o D1 multiplicado por beta elevado na menos 1. É que nem na base 10, né? A primeira casa é a mesma coisa que o dígito multiplicado por 10 na menos 1. O segundo dígito multiplicado por 10 por beta na menos 2, desculpe. E o dígito n multiplicado por beta na menos n, e assim sucessivamente, né? Então, cada casa, após a vírgula, corresponde a uma potência negativa inteira da base beta, né, de acordo com a posição. Então, por exemplo, o 0,951, né, na base 10. Né? Ó, o que significa isso? Ó? 9, ele está multiplicado, como é a primeira casa decimal, né? Este 9 que aparece aqui está multiplicado por 10 a menos 1. Depois o 5. Ó, o 5 é a segunda casa decimal, está multiplicado por 10 a menos 2. E o 1, que é a terceira casa decimal, está multiplicado por 10 a menos 3. Certo? Então, cada algarismo de um número escrito na base 10, se esse número é um número entre 0 e 1, ele é formado por uma sequência em que cada algarismo está multiplicado por uma potência negativa de 10, né? E essas potências, elas vão diminuindo da esquerda para a direita. É um sistema posicional. Na base 2 é a mesma coisa, ó. Por exemplo, menos 0,0101 na base 2. Então, observa, o que é esse zero aqui? O primeiro zero
após a vírgula, é 0 multiplicado por 2 na menos 1. Esse 0 aqui, ó. Depois vejam, ó, o primeiro dígito igual a 1 ali está na segunda casa após a vírgula. Então ele está multiplicado, está escrito aqui, ó, no desenvolvimento, ele está multiplicado por 2 na menos 2. O terceiro dígito é 0. Então esse 0 aparece multiplicado por 2 na menos 3. E o quarto dígito é 1, ele está multiplicado por 2 na menos 4. Certo? Então esse é o desenvolvimento que é feito quando é um dígito, quando é um número não inteiro entre 0 e 1 na base 2. Né? Vejam que tem um parênteses aqui, ó, né, que engloba todas as parcelas, porque o número é negativo. Né? Então eu tenho que manter aquele sinal de menos ali para manter a representação do número como número negativo. Ok? Agora, observe aqui o exemplo seguinte, ó. Este exemplo, eu tenho um número que é composto de uma parte inteira e uma parte fracionária, junto. Então, eu vou fazer o desenvolvimento observando, ó, a parte inteira, que vem antes da vírgula, né, corresponde às potências positivas da base. Então, vai ficar 1 vezes 2 na 1. Então, este 1 que aparece ali na primeira posição, ele está multiplicado por 2 a 1. Este 0 que aparece aqui, ele está multiplicado por 2 na 0, que aparece aqui, ó. Depois vem o 1 na primeira casa após a vírgula, multiplicado por, tá aqui, 2 na menos 1. E finalmente o 1 lá, multiplicado por 2 na menos 2, que é o segundo algarismo igual a 1 após a vírgula, certo? Então aqui, ó, é o mesmo princípio da base 10, certo? Só que cada base, né, vai ter lá o seu desenvolvimento. Na base 10 tu vai multiplicar por potências de 10, na base 2 tu vai multiplicar por potências de 2. Né? O que vem antes da vírgula corresponde às potências positivas e a potência nula, né? E o que vem depois da vírgula, as potências negativas. E quando for esse tipo de representação aqui, ó, com a barrinha, significa uma repetição periódica, tá? Ó, 1 e 0, significa que é 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Ó. Então aqui, ó. 1 vezes 2 é menos 1, mais 0 vezes 2 é menos 2. Aí repete, ó. Os próximos dois, 1 vezes 2 é menos 3, mais 0 vezes 2 na menos 4. Né? Depois vai, 1 vezes 2 é menos 5, mais 0 vezes 2 é menos 6, e assim vai. Tá? Então, quando é uma repetição periódica, a gente usa essa barrinha aqui, que é uma forma, né, mais compacta de representar o que lá na base 10 é chamado de dízima periódica. Tá bom? E aqui, pessoal, no último exemplo, é quando eu tenho, então, um número na base 2 multiplicado por uma potência de 2. Tá? Aí eu simplesmente faço o desenvolvimento, né, considerando o conjunto da obra, digamos assim. Ó. O que é esse parênteses aqui na base 2? Ó? É isso aqui. Ó. Ó. Vou aumentar aqui a fonte. Isso vai ficar melhor. Tá? Ó. Esse primeiro algarismo após a vírgula, que é 1, corresponde a 1 dividido por 2. O 0, que está na segunda posição, divide por 2 ao quadrado. E o terceiro algarismo, que é 1, divide por 2 ao cubo. Tudo isso multiplicado por 2 na 4. Então o que tu vai fazer? Tu pode fazer assim, ó, a propriedade distributiva. Ó. 2 na 4 divide por 2, dá 2 ao cubo. 2 na 4 vezes 0 dá 0. E 2 na 4 dividido por 2 ao cubo sobra 2. 8 mais 2 dá 10. Então é uma forma também de fazer, né, o desenvolvimento e a interpretação do número. Tá? Então lembro, né, que no formato chamado normalizado, né, pessoal, esse primeiro dígito que aparece aqui, ó, é sempre diferente de 0. Tá? Isso é um padrão, né, lá no sistema de ponto flutuante que a gente vai obedecer aqui nas nossas representações. Tá? Professor, Oi. neste último exercício não apareceu o primeiro 0, porque já considerou que o resultado é 0, já não aparece na conta? Antes do 0, antes da vírgula.
Não, mas o zero onde está vírgula é zero. Isso. Mas o zero que está ali no meio também é zero, né? Zero sobre... Não, claro que sim, eu entendo o que tu quer dizer. Sabe o que eu acho melhor fazer assim? Só para a gente ver a ordem das potências em formato decrescente, né? Porque se eu esqueço um zero ali, daqui a pouco eu esqueço de contar aqui, porque na verdade se eu colocar direto aqui, eu posso me enganar no desenvolvimento, entendeu? Certo? Tá bom. Então eu acho melhor fazer assim, porque fica mais organizado. Porque pensa assim, Sim, ó, não, eu também acho. porque imagina assim que tu tivesse lá uma sequência muito grande, né? Daqui a pouco tem 2 zeros seguidos de 3 uns, então eu prefiro fazer assim para não me perder na contagem ali das potências. Mas esse exemplo aqui, ó, é assim, ó, claro, quando eu tenho, como no exemplo aqui anterior, tá? Aqui tenho a parte inteira, né? 1 e 0, antes da vírgula, aí sim, aí faz sentido colocar, eu coloco o 2 na 0 correspondente a esse cara aqui, tá? Mas quando o número é apenas um número entre 0 e 1, como nesse exemplo aqui, ó, tá? E eu não vejo necessidade, digamos assim, de colocar o zero. Não está errado se colocar, mas eu não vejo necessidade porque assim, ó, como aqui, quando a parte inteira é zero, né? Os dígitos que darão contribuição, digamos assim, estão apenas após a vírgula, né? É diferente desse caso aqui. Tá, mas tu tem razão, se tu colocar ali o 0 vezes 2 a 0, né, não tem nenhum problema. Tá? Ok, obrigado. Estaria certo sim. Bom, então assim, pessoal, juntando essas informações, né, como é que a gente converte então agora um número... Deixa eu passar aqui. E agora deu um probleminha aqui na conexão. Ó, então agora eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aí, pessoal, pode ser que em algum livro ou outro tenha alguma descrição um pouquinho diferente, mas de modo geral, os autores vão apresentar essa descrição que eu vou apresentar aqui, tá? De como a gente faz a conversão de um número fracionário, né, isto é, um número entre 0 e 1, da base 10 para a base 2, tá? Então eu quero considerar isso, né? Um número entre 0 e 1, porque se o sinal for negativo, eu só boto o sinal de menos lá na frente, né? Eu quero imaginar este número descrito na base 2, né? Então ele vai ser uma sequência 0,D1, D2, etc. Tá? Então assim, eu não vou... Isso aqui é o algoritmo, certo? O algoritmo vai estar aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que isso é feito na prática. Tá? Isso é feito assim, ó, através da multiplicação sucessiva do número que é dado na base 10 por 2. Tá? Então, por exemplo, tu vai converter, digamos, esse número aqui, ó, o 0,125, que está na base 10, e tu quer converter para um binário. Tá bom? Então, tu pega o número 125. Isso aqui é um contador apenas para ver quantas etapas tu vai fazer no processo. Aí tu multiplica por 2. Ó. 2 vezes 0,125 dá 0,250, que é menor que 1. Então, tu vai pegar a parte inteira aqui da multiplicação. Ó, esse aqui vai ser o primeiro dígito lá na representação binária. E aí tu vai pegar o resto, que é só a parte fracionária, o que vem depois da vírgula, 25. Porque esse zero que está aqui no final não conta, né? Então esse aqui vai ser o R2. Aí tu vai pegar o R2 e vai multiplicar novamente por 2. Dá 0,50. Significa, a parte inteira da divisão é 0. Então um novo dígito, o dígito 2, também é 0. E tu vai pegar a parte fracionária aqui do resultado, que é o 0,5, né? Só o que vem depois da vírgula, como um novo número, que é o chamado de R3, digamos, tá? Aí tu pega... faz o contador aqui, incrementa o contador, multiplica por 2 de novo, dá 1. Né? E observa que nesse caso aqui, ó, o resultado é 1,0. Então, quando o resultado der 0, né, como aqui deu 1,0, aí tu encerra o processo. Então, o dígito 3 qual vai ser? Vai ser a parte inteira do resultado, que é 1. Ó, então, tu vai colocar os dígitos nessa ordem, ó. 0,125 na base 10 é 0,D1, D2, D3. Ó.
D1, D2, D3. Tá? Então, este número que é o 0,125, na base 10, corresponde a este número aqui na base 2. E como o resultado deu 1,0, esse processo é finito. Então, é uma representação finita, né? Quando tu faz a conversão do número 125, 0,125, desculpa, na base 10, para o número representado na base 2. Tá? Então, neste caso, a representação é finita. Isso nem sempre vai acontecer. Tá? Certo, pessoal? Isso vai acontecer, esse processo é quando tu converte um número de base 10 para binário, multiplicação sucessiva por 2. Tá? Tranquilo? Professor, uma pergunta. Pois não? Se, por exemplo, ali na última fase desse o número 1,2, por exemplo, Sim, aí tu continua. aí continuaria até dar resto zero? Tem duas situações que podem acontecer. Se tivesse dado 1,2 aqui, ó, tu pegaria de novo o D3 igual a 1 da mesma forma, só que o teu R4 seria 0,2. Ah, certo. Aí tu multiplica de novo por 2. A ideia tem duas situações que pode ocorrer. Pode acontecer isso aqui, ó, tu pode fazer, sei lá, 4, 5, 20 etapas e de repente dá zero. Aí é um processo que é uma representação que tem forma finita, tá? Em alguns casos não vai ter representação finita. Aí tu faz uma aproximação com um certo número de bits, né? Tu convenciona, vou até, digamos, 8 dígitos e para o processo. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Ó, vamos pegar esse número aqui, ó, 0,1, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, interromper. Vou fazer o seguinte. Só um pouquinho que eu vou abrir um arquivo aqui, um auxiliar, aí já... Então agora eu vou voltar ali. Vou compartilhar aqui um exemplo para vocês verem que nem sempre vai terminar o processo, digamos assim, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vocês podem tentar fazer aí a caneta, um caderno de vocês aí, quem tem um caderno, uma folhinha, esse exemplo aqui. Ó. Eu vou indicar aqui o exemplo e vou deixar uns minutinhos para vocês tentarem fazer. Vamos ver o que vocês vão concluir. Tá? Então aqui são 21h33. 3 minutinhos eu já retorno aqui. Tá? Eu vou ficar por aqui, mas eu vou deixar vocês pensar um pouquinho.
Ok, pessoal? Então, olha só. O número 0,1, tá? Deixa eu botar aqui o vídeo que fica melhor, eu acho. Ó, tu observa. Tu multiplica por 2, aí dá 0,2. Então, ó, o primeiro algarismo que tu vai considerar lá na representação, tu vai chamar de, digamos, D1, né? Ou A1, tanto faz. Esse primeiro dígito ó, a parte inteira do número eu vou colocar aqui, ó, em vermelho aqui. Isso baixo aqui, ó. A cor aqui. Tá? É 0. Então, o primeiro dígito é 0, tá? Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar o que sobrou na parte fracionária. Então, tu vai pegar o número 0,2, que é esse cara aqui, ó. Tá? Aí tu vai multiplicar por 2 de novo. Dá 0,4. Tá? Então, este número aqui... Desculpa, é esse número aqui, ó. Marquei errado aqui. É o zero do resultado ali, tá, pessoal? Não é esse aqui. Deixa eu marcar direitinho ali para não dar confusão. É a parte inteira do resultado. Então, de novo aqui, ó. Segunda etapa. Qual é a parte inteira do resultado? É 0. Então, vamos marcar com vermelhinho ali. Significa que o segundo dígito, após a vírgula, lá na base 2, segundo bit, né? Também é 0. Tá? Aí vamos indo. Agora a gente vai pegar o resultado aqui, ó. Vou pegar esse resultado. Vou multiplicar por 2. Ó, dá 0,8. Aí vou marcar em vermelho aqui. Isso aqui vou deixar preto aqui para não dar confusão. Ó, qual é o terceiro dígito, então? É 0. Então, vamos botar lá. Vamos copiar aqui, que daí fica mais fácil. Então, o terceiro dígito é 0. Vamos lá. Aí pegamos o número 0,8. Vou botar aqui assim. Eu sei que é mais complicado, Everson, mas se tiver dúvida, por favor, pergunte. Não se acanhe, tá? 1,6. Ó, então, ó, é o primeiro dígito que não é 0. Tá? Mas é assim mesmo. Ó. Então, o dígito 4 vai ser 1. Quanto menor o número, né, mais dígitos iguais a 0 vai ter, né? O número 0,1 é um número pequeno, digamos assim. Né? Então, tá, agora eu vou pegar esse... Ó, o que eu faço? Ó? Observa, agora eu vou descartar esse cara aqui. Eu pego só a parte fracionária. Tá? O D4 não é igual a 1 neste caso? Isso, D4 igual a 1. Eu falei... Obrigado. Eu falei, copiei ali e acabei registrando errado. Beleza. Ó, então observa. Ó, corrigiu ali, o D4 é 1. Então olha aqui, ó. Separou o D4... E aí tu vai pegar a parte fracionária, tá? Tu vai botar 0,6 aqui, ó. Tá? Tu vai descartar aquele dígito que é a parte inteira ali, que é o D4, e vai pegar só o que tem depois da vírgula, 0, alguma coisa, vezes 2. Opa. Vezes 2. Dá quanto? 1,2. Ó, de novo, ó, deu 1. Então aqui vamos pintar de vermelhinho ali. Agora vai ser mais fácil aqui, porque o dígito 5 também é 1. Vamos lá. Ó. Tá? Aí, de novo, vai pegar, vai descartar essa parte inteira aqui, que está aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vai repetir aqui, ó. 0,2. Porque este 1 aqui, ó,
tu vai colocar lá como dígito 5, o que sobrou? O que vem depois da vírgula. Então é 0,2 vezes 2 dá 0,4. Vocês observam que esse 0,4 aqui, né, ele já aconteceu antes. Então, o dígito 6 vai ser uma repetição do dígito 2. Certo? Então, olha, então, se o dígito 6 é igual ao dígito 2, o dígito 7 vai ser o dígito 3, o dígito 8 vai ser o dígito 4, o dígito 9 vai ser o 5 e assim por diante. Então vai ter uma repetição a partir daqui, né? Não precisa mais calcular. Certo? A gente bota 3 pontinhos aqui para indicar a repetição. Ó. Então, como ele perguntou ali antes, o que vai neste caso, esse processo, essa representação, quando a gente converte o 0,1 da base 10 para a base 2, ela não é finita. Então, essa representação aqui, que na base 10 é finita, na base 2 não vai ser. Ó. Vamos escrever aqui então. Ó. Vamos interpretar aqui a sequência. Vamos interpretar a sequência. Vou botar aqui o parênteses ali para a gente. Ó. Opa. Vamos olhar lá. Qual é o primeiro dígito? É 0. Então, é 0,0. O D1 é 0, o D2 é 0, o D3 é 0, tá? Aí o D4, o D5, o D6, né? Então, o D7, ó, o D6 é igual ao D2. O D7 é o D3, que é 0. Aí vem o D8 e o D9. E aí vem uma repetição, né, pessoal? Ó. O D6 e o D2. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 vai ser igual ao D6. Né? Então, vai ser 0, 0, 1, 1 e assim por diante. Né? Certo? Então, isto significa que o número não tem representação finita na base 2. Que número é este aqui? O nosso velho conhecido lá, né, que a gente conhece, 1/10, né? A gente conhece há tanto tempo. Então, quando convertido, né, quando representado na base 2, ele não tem representação finita. Então, como tem formas, né? Como é que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó. A gente pega essa escrita aqui. Opa. E pode escrever assim, ó. Para não deixar esses 3 pontinhos, né? A gente pode pegar e fazer isso aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. A gente bota uma barrinha. Sumiu a minha barrinha. Vai aparecer aqui. Ó. Cadê a barrinha? Ali, ó. Tá bom? Então é uma forma de dizer, né, que aquele zero vai se repetir, né, periodicamente. A gente não chama de dízima periódica, porque o termo dízima periódica é quando ocorre a repetição na base 10, né? Tá? Então é apenas uma repetição periódica, né, daqueles algarismos 0, 0, 1 e 1. Né? Quer ver? Ó? Vamos imaginar aqui uma aproximação com, sei lá, quanto tem aqui? 1, 2, 3, 9 algarismos. Ó. Vamos imaginar aqui, ó, vamos supor que a gente tivesse uma máquina de calcular hipotética, tá?
que trabalhasse com 9 algarismos na base 2. Né? Que número seria representado em vez do 0,1? Vou botar aqui o símbolo de aproximação. Né? Aí eu vou tirar aqui essas barrinhas, vou botar simplesmente 0,1. Que número é esse aqui? Vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4. Né? Então, esse primeiro 1 que aparece aqui, ele está na 4ª posição, então, após a vírgula. Tá? Então, como a gente falou aqui, vamos fazer o desenvolvimento. Tá? 0 dividido por 2, mais 0 dividido por 2 ao quadrado, mais 0 dividido por 2 ao cubo, mais, ó, aí veio o primeiro 1 ali, né? Então, 1 dividido pelo 2 elevado na 4. Mais, então, agora eu vou copiar aqui para ser mais rápido. 1 sobre 2 mais 5, né? Depois, ó, 0 e 0, né? Então eu vou copiar aqui, ó, e vou alterar lá. Ó, aqui é 2 na sexta. E aqui é o 2 na 7, né? Opa. Aí depois vem, ó, o 8 e o 9, né? Então eu vou copiar daqui, ó, o 4 e o 5, né? Eu vou jogar para lá e vou editar aqui, ó, botar o 8 e aqui o 9. Vamos ver quanto é que daí se a gente fizer as contas, né, dessas parcelas aqui, ó. Vou botar para mais para baixo aqui, vai ficar mais bonito. Ó, vamos ver. 0, 0, 0. 1 sobre 2 na 4. Vamos fazer o desenvolvimento aqui bem tranquilo. 1 sobre 16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 2 na 8 é 256, né? E 2 na 9 é 512. Ó. Vamos ver quanto é que dá isso. Um sobre 16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 256 mais 1 sobre 512. Ó, 0,00996. 0,0096. Opa, 96. Aqui tem um 0 a mais. 96, 0935. 9375. Certo? Então vejam, ó, na verdade, né, o que a gente obteve aqui, ó, com esse desenvolvimento, certo? É uma aproximação do 0,1. Para eu obter um valor mais próximo, eu tenho que desenvolver com mais termos. Eu fiz um desenvolvimento aqui com apenas 9 algarismos. Ó. Certo? Então, quanto mais algarismos eu utilizar nesse desenvolvimento, mais próximo vai ser o resultado do valor exato, né? O valor verdadeiro do 1/10. Capite, pessoal? Desculpa, professor, eu me perdi. Pois não. Ali quando tu colocou 1 dividido por 16, 1 dividido por 32, da onde você tirou esse 16 e 32? Me perdi aí. Assim, ó, aqui essa sequência de zeros e uns aqui tu conseguiu acompanhar. Sim. Então, ó, o que vem depois da vírgula, tu tem que dividir por potências de 2, né? Esse primeiro zero é 0 sobre 2. O segundo zero sobre 2 ao quadrado. O terceiro
sobre 2 ao cubo. Esse aqui, ó, está na quarta posição, tá vendo? Então ele divide por 2 elevado a 4. O que está na quinta posição, divide por 2 elevado a quinta. Sexta e sétima casa, divide por 2 elevado na sexta e 2 elevado na sétima, respectivamente. Mas eles são iguais a zero, não vão dar contribuição alguma. Aí vem 8, casa 8 e casa 9. É 1 sobre 2 na 8 e 1 sobre 2 na 9, respectivamente. Porque a base é 2. Agora eu me achei. Obrigada. Tá bom? Aí tá, eu só calculei depois, né, para fazer, digamos, o passo a passo aqui. Deixa eu passar para outra página, fica melhor. Aí tu calcula as potências, né? 2 na 4 é 16, 2 na quinta 32, 2 na 8. Eu só calculei as que não tem o zero em cima, né? As que tem zero em cima não precisa calcular. O 2 na 8, que é o 256, e o 2 na 9, que é o 512. Então eu calculei só as 4 parcelas que correspondem ao algarismo igual a 1 ali no numerador. As que tem zero, não precisa calcular. Aí depois soma tudo. Beleza? Obrigada, agora entendi. Falou? Então, pessoal, quer ver? Ó, vou passar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse outro exemplo aqui. Vou pegar esse número aqui, ó. Vamos ver. Vou dar uns minutinhos para vocês aí. São 21h53. Temos tempo. Tentem fazer aí, calcule aí até a 10ª casa, 12ª casa, acho que é suficiente para entender a lógica. Se tiverem dúvidas, perguntam.
E aí, pessoal, concluíram? Bem, pessoal, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer um processo mais prático aqui, ó. Eu fico de sugestão para vocês. A gente vai fazer assim, ó. Multiplica aqui, ó, da 0,85, tá? A gente vai marcar aqui, ó. Vou marcar com a cor vermelha, né? Certo? Esse é o primeiro algarismo após a vírgula, quando eu faço a multiplicação. Eu vou copiar aqui, ó, para ficar mais rápido. Ó, o que sobrou? O 85, tá? A parte inteira a gente sempre descarta. A parte inteira vai ser 0 ou 1, que vai formar aquela sequência de algarismos lá após a vírgula na base 2, certo? Multiplico aqui de novo, tá? Dá 1,7, tá? Ou 1,70, tanto faz, né? Bom, então esse aqui é o segundo dígito. Então eu vou pegar agora o número que sobrou, sempre descartando a parte inteira. Opa! Descartou a parte inteira, sobra 0,7. Né? Aí tu vai multiplicar aqui, ó. Vai dar 1,4. Então, o próximo dígito também é 1. Né? Aí vamos lá. O que sobrou? 0,4. Multiplica por 2. Deu 0,8. Então aqui, ó, tá aqui o próximo dígito, que é 0. Bom, vamos me fiscalizando aí, pessoal. Se eu errar, vocês me chamam a atenção aqui. Deu 0,8. Certo? Multiplica por 2. Tá, 1,6. Tá aqui, ó. Esse aqui já é o 1, 2, 3, 4, quinto dígito. Vamos lá. Multiplico 0,6 vezes 2. Dá 1,2. Ó. Aqui. Aí de novo. O que sobrou? 0,2. Multiplica por 2 dá 0,4. Então, dígito 7 é 0. Aí de novo, aí olha só, esse 0,4 que deu aqui, ó, ele é uma repetição. Certo? Ó, esse cara aqui, vou botar aqui em negrito aqui, ó. É igual a esse. Ora, consequentemente, esse algarismo, que é uma repetição aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O D8, ele é uma repetição do D4. Então, a partir de agora é uma repetição, de 4 em 4. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar o número lá. Então, o que vai acontecer? Vou escrever aqui, então, o número. Zero vírgula, de cima para baixo, né? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ó. Nós estamos aqui no D8, né? Então vai ser, de novo aqui, ó, 1, 1, 0, 0, e assim vai. Tá? Tivemos esses 3 pontinhos aqui, né? Certo? Então, esses algarismos, né? Eles repetem a partir ali daquela posição, da posição 4, né?
certo? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Ó, 0, 0, 0, 0, e assim vai, né? Então, o que a gente pode escrever? Vamos escrever aqui na anotação de... Vai retirar essa anotação aqui. E vamos ver se ficou certinho. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Tá certo, né? 4, 5, 6, 7. E a partir então daqui começa a repetição, ó. 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, 11. E assim vai. Certo? Então, o número, né? O número, então, significa que o número este número aqui não possui representação finita. Vou botar a representação binária. Certo? É isso que acontece, né, quando ocorre uma repetição, né, cíclica. Certo? Quando entra nesse looping, nessa repetição, né, a gente identifica ali qual é o período e escreve assim. Professor, Pois não? eu não poderia colocar repetição a partir do 4º dígito? Não, porque aqui ele ainda não tem uma não ficou claro aqui, ó, que esse dígito é uma repetição, né? Eu pelo menos Entendi. porque a gente observa aqui, ó, tá, deu 0, tá? Mas essa parte aqui, ó, ela não é igual àquela lá, tá vendo? Aquela lá deu 0,85. Sim. Né? Entendi. Quando começar a... tá. Isso, exatamente, porque quando tu tira o 0, o que sobra, que é o 0,8, é o mesmo que aqui. Né? Aí sim, aí começa a repetição, depois vai dar 0,6, 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,2, 0,4 e assim por diante. Tá, entendi, certo. Tá bom? É que daí, se tu continuasse, né, digamos, a fazer a multiplicação, o resultado que vai dar aqui, ó, na próxima etapa, é o 1,6 de novo. E assim por diante. Então, aqui no D4 e no D1, no D0 ainda não é uma repetição. Entendi. Tá? Beleza. Então, pessoal, isso é interessante, né, porque a gente está habituado, né, com os números que lá na base 10 e na base 2 a gente conhece lá do ensino fundamental, digamos assim. Aqui, então, nessa apresentação, ó, eu coloquei alguns exercícios lá na parte final, ali na parte intermediária da apresentação. Está lá no Moodle, lá está em formato PDF, mas os exercícios estão propostos. Tem as respostas aqui, ó, tá? Então, tem alguns exercícios para vocês tentarem fazer, né, mas essa é a ideia, vocês fazerem em horário extra classe, tá? Esses que a gente fez agora, o senhor vai deixar disponível para a gente no Moodle? É assim, ó, quer ver, ó, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Os vídeos estarão disponíveis, certo? Então, esses arquivos que eu uso aqui com esses cálculos aqui, eu vou, depois eu salvo e deixo lá. Porque aqui quer ver, no Moodle aqui, ó, vocês têm aqui, por exemplo, teria os erros, né? E aqui assim, ó, mais para frente. É que você não está compartilhando. Eu vou criar um tópico ali que é material de apoio às aulas, um termo assim, que daí vocês podem utilizar como uma fonte para ver o desenvolvimento, né, dos exemplos, as coisas que eu estou fazendo em aula. Tá? Mas eu vou postar lá, sim. Onde é que eu estava aqui? Então,
Bom, aqui tem outros exemplos, pessoal, que eu coloquei mais para título de curiosidade, porque a gente não vai trabalhar com bases diferentes da base 10 e da base 2, tá? Então, quem tiver curiosidade, digamos, né, de aprofundar um pouco, pode dar uma olhada nesses exemplos. Aqui eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente não tem tempo, né? E aqui, ó... Você não está compartilhando a tela. Ah, é verdade. Essas trocas aqui de lugar para outro me atrapalham. Espera aí. Aqui, ó. O que eu estava dizendo é isso aqui, ó. E lá no fim, depois dos exercícios, aqueles que estão propostos ali, tá? Que vocês têm as respostas para conferir e tal. Então, aqui tem outros exemplos de outras bases, tá? Como é que converte alguns outros exemplos e também de bases diferentes, tá? Tem exemplos desenvolvidos aqui. Isso tudo já está disponível naquele arquivo lá, tá? Certo? Então, como a gente teve aquele contratempo ali na semana passada, eu vou iniciar aqui, pessoal, a falar sobre um outro ponto que é a teoria dos erros relacionada com o truncamento de séries, tá? Então eu vou terminar um pouquinho mais tarde hoje. Bom, vamos lá. Então, assim, qual é a ideia aqui desse tópico? Tá? É falar sobre a fonte de erros que existe em várias situações e que a gente não pode, digamos, ter controle sobre isso, né? Sobre esses erros que são praticamente impossíveis, né, de serem eliminados, tá? Então, por exemplo, ó, erros inerentes aos dados de entrada, como está escrito aqui no texto. Vamos supor, vocês imaginem assim, ó, exemplos bem simples que eu estou citando aqui. Vocês vão medir a temperatura, por exemplo, tá? Num termômetro desses bem comuns que a gente tem em casa, né? Esses termômetros que tem na parede. Então, geralmente, a gente não tem condições de medir um valor com muita precisão. A gente vai dizer lá 20 graus, 21 graus, né? É difícil ter um termômetro, claro que tem pessoas que têm equipamentos mais sofisticados, mas um aparelho mais simples vai medir a temperatura apenas no valor inteiro, né? Vai medir uma distância, vai medir se alguém te pergunta assim, que horas são? Ah, tu vai dizer, 10 e 10. Dificilmente alguém vai dizer 10 horas, 10 da noite, 10 minutos e mais tantos segundos, né? Dificilmente alguém vai citar isso, certo? Então, essas diferenças que existem quando a gente usa um equipamento de medição com o valor exato da medida, né, elas são inerentes, tá? O outro exemplo, quando tu anda de carro, né? O velocímetro do carro, ele mede também um valor aproximado da velocidade, né? Não é o valor exato, tá? Os equipamentos, eles têm, né, limitações técnicas, então cada aparelho tem lá, né, uma faixa, digamos assim, de exatidão, tá? Então isso é inevitável, né? A mesma, por exemplo, para quem acompanha, né, as Olimpíadas, por exemplo, tem certas provas de atletismo, né, que hoje, para definir se um atleta o atleta A ganhou do atleta B, a diferença é na terceira, quarta casa após a vírgula, né? Então tem lá corrida, por exemplo, 9 segundos e 457 milésimos de segundo, né? É uma coisa muito difícil de medir, né? Isso tem evoluído com o tempo, tá? Na natação também, né? É um esporte de alta competição, na Fórmula 1. Então, esses esportes que têm alto rendimento, né, eles têm usado equipamentos cada vez mais sofisticados para fazer a medição de tempo. Mas, né, exatidão 100% não existe, tá? Então, esse quando se refere a uma medição feita por um equipamento. Tem outros tipos de erro que vêm da própria modelagem, né? Por exemplo, vocês têm acompanhado aí, né, essas discussões que existem sobre, por exemplo, o número de pessoas que contraem a Covid-19, né? Tem muita polêmica, tem muita discussão, tem gente dizendo que no Brasil, por exemplo, se a situação
se mantiver como está agora, vai morrer tantas pessoas, porque existem modelos matemáticos que as pessoas usam e acreditam naqueles modelos, né? Certo? Mas o modelo matemático, e outra situação, a previsão do tempo, né? Aí tu olha lá no jornal assim, amanhã vai chover, certo? E aí não chove. Tá? Por quê? Porque os modelos matemáticos que são usados, tanto num caso quanto no outro, eles não são 100% perfeitos, né? Eles não conseguem retratar toda a complexidade do mundo real, né? Então, os modelos são simplificações, né, das situações reais, e isso a gente chama, então, de erro de modelagem. Mas não é um erro no sentido moral, né, pessoal? É um erro decorrente da limitação que o ser humano tem de ter uma compreensão, né, de todos os fenômenos que ocorrem na natureza, né, na biologia, na medicina, na economia. A economia é um outro exemplo, né? Se vocês olharem assim, às vezes tem economistas que dizem assim, não, para o Brasil sair da crise econômica tem que fazer tal e tal coisa, né? E às vezes essas coisas são feitas e não dá o resultado esperado, né? Porque a pessoa parte de um modelo, de algumas hipóteses, que às vezes não se verificam na realidade, né? Então, erros de modelagem, né, essas diferenças que existem entre o modelo e a realidade, elas são impossíveis de ser eliminadas, né, pessoal? A vida real é muito mais complexa do que qualquer modelo, seja na sociologia, na biologia, na medicina, na economia, em qualquer área, né, em que se aplique a matemática, né? A gente está vendo aí no caso da pandemia, né, quanta polêmica, quantas previsões que foram feitas. Teve gente que previu que, né, iam morrer muitos milhões de pessoas no Brasil, e isso, pelo menos por enquanto, não aconteceu, né? Eu não estou dizendo que está errado falar, tá? Só estou dizendo que existe isso, né? São coisas bem complexas, né? Então, é uma situação realmente difícil de controlar. Então, como nós não temos, né, condições de desenvolver modelos muito sofisticados, eu vou falar sobre os erros de truncamento, que são processos que vocês conhecem. Todos vocês já calcularam aí na x, seno de x, cosseno de x, logaritmo, né? E todos esses resultados são obtidos por truncamento de série de Taylor, né? Onde a gente desenvolve uma série que é um processo infinito até um certo ponto e depois faz o que a gente chama de truncamento da série, né? Joga todos os termos que estão de uma certa posição em diante fora, né? Então, quer ver? Vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo da série do E na X, tá? Todos vocês têm na calculadora de vocês aí o E na X, tá? Então, quando vocês querem calcular o E na X, o que vocês fazem? Bota lá um número, aperta numa tecla e calcula o E na X, né? Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Vamos pegar o site da Volvo. Vamos olhar no site da Wolfram. Aguardando o caixa. Tá. Ó, vamos calcular o E na 2. Então, lá no site da Wolfram, para a gente calcular, tem que fazer isso aqui, ó. ESP de 2. Né? Aí pressiona Enter. Está lá o resultado. Daqui a pouco vai aparecer o resultado. Está aqui. Ó. 7,38, 905, 60, 98, etc. Tá? Todos vocês têm calculadora, têm celular aí em mãos, vocês podem calcular E na 2, vai dar um número aí parecido com esse, com menos casos decimais, evidentemente, né? Bom, então como é que é calculado o E na 2? Ele é calculado a partir dessa série aqui, ó. Essa aqui é a série que define como se calcula o E. Tá? Então a gente faz o desenvolvimento da série, ó, substituindo o i por 0, dá x elevado a 0, que é 1, sobre o fatorial de 0. A primeira parcela é 1. Depois, x elevado a 1 sobre o fatorial de 1, dá x. Depois, quando o i for 2, x elevado ao quadrado sobre o fatorial de 2, está aqui. E assim por diante, x elevado ao cubo dividido pelo fatorial de 3, depois x elevado a 4 sobre o fatorial de 4 e assim por diante, tá, pessoal? Então, esta série aqui, ó, é uma série que quando eu faço o desenvolvimento, o resultado da soma é o E na X.
Ora, a série é um processo infinito, não tem como, né, terminar. Mas é impossível fazer uma soma com uma quantidade infinita de termos. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve a série até um certo número de parcelas e depois faz o truncamento da série, né? É assim que é feito na calculadora. Tá vendo? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou calcular aqui o e ao quadrado. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o e ao quadrado até, vou colocar aqui, o último termo, ó, que eu coloquei foi o 2 elevado na 10, vou colocar ali, 2 elevado na 10, dividido pelo 10 fatorial. Tá? Esse foi o último termo que eu fiz aqui nesse desenvolvimento. Então, o que eu apresentei aqui, ó. Aqui nessa coluna é o i, certo? Que aparece lá no desenvolvimento da série. Esse índice aqui, ó, que ele inicia em 0 e vai até mais infinito. Eu fiz aqui o desenvolvimento até i igual a 10. Tá? Então, na calculadora é bem fácil de fazer. Ó. Bom, o primeiro termo é 1. Então, não preciso nem usar a calculadora. Então, a soma parcial é 1. Né? É como se eu estivesse somando só o termo correspondente ao i igual a 0. Aí eu faço o i igual a 1. Que parcela é? Essa aqui, ó, 2. Né? Porque é 2 dividido por 1, que dá 2. Soma os dois, a soma parcial é 3. Aí depois, o próximo termo, 2 ao quadrado sobre fatorial de 2, que é o termo correspondente à substituição lá na série do i igual a 2. 2 ao quadrado é 4, divide por 2 dá 2. Soma com 3 dá 5. Né? Aí o próximo termo, 2 ao cubo sobre fatorial de 3. Aí na calculadora, se vocês fizerem, né, vai ficar 8 dividido por 6, que é 1,33. Eu calculei aqui, ó, todas as parcelas com 5 casas decimais, tá? Soma com 5, 6,33. Tá? Essa parcela aqui sempre vai somando com essa. Né? Então a soma parcial passou a ser 6,33. Aí pega o próximo termo, que é o termo correspondente ao i igual a 4. Que termo é esse? Esse termo aqui, ó. 2 elevado a 4, que é 16, dividido pelo fatorial de 4, que é 24. 16 dividido por 24 dá 0,66, esse cara aqui. 6667, tá? Aí tu soma com 6,33, vai dar 7. Muito bem, então isso significa que a soma parcial, que corresponde a uma aproximação do e ao quadrado, com o desenvolvimento até o i igual a 4, dá 7. E a gente continua o processo. Agora o próximo termo é 2 na quinta sobre o fatorial de 5. Ó. 2 na quinta é 32, divide por 120, dá este cara aqui. Opa, 0,26, 66,7. Soma com o 7 anterior, vai dar 7,26, 66,7. Aproximação do e ao quadrado. Próximo termo, 2 na sexta sobre fatorial de 6. Ó, tá aqui, ó, com 5 casos decimais, arredondamento usual, dá 0,08889. Soma com 7,26,667, dá 7,3556. E assim vai. O próximo termo é 2 elevado na 7 sobre o fatorial de 7. Dá 0,02540, soma, a próxima soma parcial deu 7,38096. Aí calcula a parcela correspondente a i igual a 8, i igual a 9, i igual a 10, vai obter essas somas parciais aqui. Então o que vai acontecer? Ó? Este resultado que é calculado por último aqui é a aproximação do e ao quadrado, né, que corresponde ao desenvolvimento daquela série ali truncada a partir do 2 na 11. Né? 2 na 11 já não aparece. Tá? Então, está aqui todo o desenvolvimento
né, que eu descrevi ali. Então, vejam, ó, fazendo esse desenvolvimento aqui até o x elevado a 10 sobre 10 fatorial, substituindo o x por 2, vocês vão obter este resultado aqui, com 5 casas decimais. Né? Se vocês olharem na calculadora, né, vai dar um resultado que é esse aqui. A quinta casa decimal é 6. Né? Certo? Ou seja, esse desenvolvimento nos produz uma aproximação com uma ordem aí de erro em torno de 10 a menos 5. Tá? Então, como é que vocês fazem para melhorar, né, este resultado? Tem que somar mais e mais parcelas. Botar o x na 11, seu fatorial de 11, depois x na 12, seu fatorial de 12, e assim por diante. Né? Aí vocês vão obter resultados que vão convergir, né, para o valor exato do e ao quadrado, na medida que o número de parcelas mantidas ali no truncamento aumenta. Né? Quanto maior o número de parcelas, mais próximo do valor exato é o resultado da soma parcial. Né? Depois, então, tem outros exemplos, eu vou retomar esse assunto na quarta-feira, eu vou encerrar por aqui. Né? Certo? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Né? E então, na quarta-feira, eu vou comentar aquele exemplo do logaritmo, que é uma série um pouquinho diferente lá, que a gente utiliza para calcular o logaritmo de x. Então, obrigado aí, pessoal, pela atenção. A gente esticou um pouquinho hoje, tá? Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, boa Boa noite. noite. pessoal. Até quarta-feira. Até quarta. Boa noite. Boa noite.